coisa que eu sempre procuro fazer com esse podcast é deixar cada episódio com a duração palatável. Eu penso que meia hora é um tempo bom para caber dentro de uma caminhada com o cachorro, um trajeto que você faz de casa para o trabalho ou para a universidade. Só que as conversas que eu tenho com as pessoas que participam aqui do briefing de carreira são tão bacanas que esse limite imaginário de tempo normalmente é ignorado. Faz parte. Para esse episódio, eu tive a honra e o prazer de conversar com o Danilo Aroeira, que é um baita profissional de criação e deu dicas excelentes para você que tem ouvido os episódios e está pensando em montar o seu portfólio. O Danilo foi meu aluno há mais de 20 anos. Eu dei aula para ele logo no começo da sua formação em publicidade, mas ele já estava avançado na carreira e sabia o que ele queria. Ele é quadrinista, ilustrador, diretor de arte, designer. O Danilo é o cara certo para dar essas dicas sobre montagem e organização de um portfólio, seja você um aspirante à carreira de criação ou não. Eu vou deixar que ele se apresente e aí a gente já segue para o episódio. Espero que você goste. Senhoras e senhores, saudações. Eu sou Danilo Aroeira, também algumas pessoas me chamam de Dan, e eu sou publicitário de formação, sou diretor de arte, né? Foi a minha maior atividade dentro da carreira publicitária. Além de diretor de arte, sou também ilustrador profissional e quadrinista, né? Com mais de 20 anos aí de atuação e mercado. E sou mestre em artes visuais, né? Com um foco principalmente em quadrinhos e cinema. Então eu dou disciplinas, né? Ministro disciplinas relacionadas à direção de arte, criação publicitária, mas também assim, roteiro, ilustração, né? São assuntos que eu enfrento academicamente também. Mas principalmente criação publicitária e direção de arte são as disciplinas que eu mais me envolvi, né? Na minha carreira acadêmica, tendo passado por instituições de renome, né? Em Minas Gerais, até fora, né? Na época que eu trabalhei em agência em São Paulo, comecei minha carreira acadêmica lá, ensinando numa universidade de lá. Mas agora eu estou na maior e melhor de todas, que é a PUC Minas, que não tem igual, realizando um sonho, né, de estar aqui e com o privilégio de a convite do Caio, que hoje é um amigo, um colega, mas que foi também meu professor, que eu tenho muito orgulho de falar, né, sempre que eu posso, e muito honrado de receber esse convite para estar aqui no podcast, do qual sou fã. Obrigado pelas palavras e o prazer é todo nosso de você estar aqui, bicho, muito legal. Bom, o lance aqui do briefing de carreira é a gente conversar sobre o desenvolvimento de carreira. Então, qual que é a primeira coisa que me vem à cabeça quando a gente recebe alguém como você aqui, Danilo, que é importante pra caramba a gente ter um portfólio para desenvolver uma carreira em publicidade. Mesmo que seja nas carreiras de, sei lá, produção de cenário, planejamento, atendimento, é legal que eu mostre quais foram os trabalhos com os quais eu estive envolvido no meu desenvolvimento da carreira. Como é que a gente faz isso? Porque uma coisa é fácil de fazer, que é falar, monte um portfólio. Outra coisa é efetivamente montar o portfólio. Então, como é que a gente faz isso? Como é que se monta um portfólio? Cara, essa é uma excelente pergunta e, como a maioria das excelentes perguntas, ela não tem uma resposta única, né? Eu acho que vai ter aí especificidades dentro de cada tipo de portfólio que for necessário, dependendo principalmente dos objetivos do aluno aí que está prestes a se tornar um profissional, né? Eu falo muito da perspectiva da área de criação, especificamente da arte visual, mas durante muito tempo eu sugeri como adoção de portfólio uma coisa que eu peguei de conselho seu, inclusive, viu, Caio? Que é o formato blog, né? Porque o formato blog, ele é uma coisa fantástica, que mesmo que se ninguém lê, ele serve como um registro de bordo, vamos dizer assim, da sua carreira. Eu acho que todo profissional de propaganda devia ter. Mesmo hoje, mesmo em 2025, nem que fosse apenas pelo exercício de ter. Porque, assim, numa situação, vamos supor que você está almejando ali, sei lá, um cargo de planejamento. Planejamento é uma carreira que dentro do contexto de agência de propaganda é difícil de entrar, né? A porta de entrada da agência dificilmente é o planejamento, mesmo para um profissional, assim, não estou falando nem estagiário, profissional. Ele vai entrar na agência pela porta da criação, pela porta da mídia, pela porta do atendimento, e o planejamento é uma etapa subsequente, né? Então, como é que a pessoa começa a mostrar que ela tem capacidade de chegar nesse nível, de se tornar um profissional de planejamento? Então, se desde o início da faculdade, no início ali da carreira, essa pessoa já cria o hábito de analisar estratégias de marketing, de analisar posicionamento, né, de registrar isso no formato de blog,
o blog se torna um portfólio. E pode ter ainda um efeito colateral inusitado desse blog ser lido pelas pessoas e mostrar a relevância de quem é autora ou autor do blog, né, em relação a esse tema. Então, assim, na pior das hipóteses, você tem isso como portfólio, que já é um diferencial porque é um projeto que você leva a sério, principalmente se conseguir manter uma regularidade, e não precisa ser uma regularidade insana, né? Se você tiver muito apertado assim, de tempo, um post robusto, né, com ali 500 a 1000 palavras, que você faz links externos, faz associações, exemplifica o que você está analisando e comenta, principalmente contribuindo com a sua opinião crítica, um por mês, no final de um ano você tem 12. Isso é um portfólio já bastante robusto, né? Que se você chega numa entrevista de emprego, de estágio, né, uma coisa que eles exigem até de estagiário hoje, o que eu acho bastante absurdo, experiência, né? Se você não tem experiência externa nenhuma, o blog é uma coisa que te dá experiência, porque você teve que ter disciplina, você teve que ter ali método, né? Você desenvolveu, nem que seja de maneira progressiva, um padrão, isso também mostra identidade. Tem vários elementos ali do blog que vão te capacitar a mostrar esse conhecimento interdisciplinar e o próprio conteúdo do blog, que é o portfólio principal, vamos dizer assim, né? Que é esse estudo de casos quando você ainda não tem experiência. Aí depois arrumou um estágio, arrumou um emprego, e não é um estágio ou emprego que você vai ter ali peças gráficas, posts para poder mostrar. Você pode falar sobre a sua experiência, sobre o seu dia a dia, sobre como você resolveu esse ou aquele problema, como é que você vê a atuação da marca que está sob seu comando, seja do lugar que você trabalha ou de algum cliente, óbvio que guardando aí as devidas condições de privacidade que tiverem envolvidas quando for o caso, né? Isso que vai mostrar o seu valor como profissional. Então, no caso de profissionais como profissional de atendimento, gerência de contas, planejamento, profissional de marketing, o portfólio não é um portfólio tradicional, ele é como se fosse um registro da experiência, um registro de casos, né? E de como essa pessoa foi capaz de resolver problemas ali para poder lidar com os obstáculos que o dia a dia profissional coloca diante de você. Então o primeiro que eu gostaria de falar é esse, porque eu acho que ele vale para todo mundo, até para quem não vai trabalhar com algo diretamente criativo, né? E é um conselho que eu dou para vários profissionais, até fora da área da propaganda ele tem valor, né? Porque é uma forma também de estudar. Se você está ali se planejando para ter regularidade de conteúdo, para alimentar o seu blog com frequência, você vai ser obrigado, você não vai ter alternativa, vai ser obrigado a estudar sobre aquele assunto sobre o qual você quer se tornar relevante, né? Então você vai construindo o seu posicionamento de carreira, as pessoas vão passar a te associar a esse assunto que você quer abordar, o que é algo extremamente útil do ponto de vista profissional, e você vai também, à medida que for conduzindo o blog, se capacitando mais e mais. Porque tudo isso é treino, né? A escrita, o planejamento de pauta, o planejamento de projeto, tudo isso são habilidades que você pode usar lá na frente, né? Mesmo se não vai ter nada relacionado à comunicação diretamente, mas você vai ser gerente de projeto de uma empresa aí, você vai ter que liderar pessoas, né? A disciplina necessária para desenvolver o blog vai ser muito útil, muito valiosa nessa hora. Cara, isso que você fala eu acho que é muito importante nesse contexto. Enquanto você estava falando, me veio um monte de argumentos para reforçar isso que você está dizendo, que é, bom, mas qual que é a diferença, alguém pode dizer, né? Qual que é a diferença de eu, sei lá, colocar isso no Instagram ou no LinkedIn? Em primeiro lugar, é o controle, né? Assim, se você está no seu blog, você é o dono do conteúdo, você não está colocando isso na plataforma de outra pessoa. Por mais que eventualmente você coloque lá, post novo no blog, faz uma propaganda no seu LinkedIn ou no seu Instagram levando as pessoas para o seu blog. Mas lá no seu blog você tem essa coisa de, você pode colocar um vídeo que você esteve envolvido na produção, mas o vídeo está no YouTube. No Instagram você não tem como fazer isso. Se você faz isso no LinkedIn, o LinkedIn não vai mostrar para todo mundo, porque existe aquela coisa entre as plataformas, né? E também tem um negócio, né? Eventualmente tem coisas que, por causa da plataforma, você vai se policiar a não escrever, porque eu não quero que escreva isso escrito no meu LinkedIn. Enfim, tem uma coisa do controle e de você ser o dono do seu conteúdo, né? Isso é um negócio muito importante. E dos formatos, eu acho que isso é legal também de deixar aqui como incentivo, né? Tem uma coisa que você também mencionou, Danilo, que é do exercício da escrita, que eu acho que é uma coisa necessária para todos nós, profissionais da comunicação, né? Assim, dominarmos o vernáculo, isso eu acho que é uma coisa muito importante. Legal demais essa dica.
dica e acho também que é super relevante as pessoas terem blogs, eventualmente se ele cresce, você registra um domínio, não é nada caro, não é nada absurdo, né? Assim, e você pode manter uma coisa bem profissional. Bacana. Aí, vamos supor, Danilo, a pessoa escutou a gente falando agora as mil maravilhas de termos um blog, ela vai e define que vai ter um blog. E aí o que ela coloca? Porque você tem um material que, assim, de história muito bacana, né? Você senta, em 5 minutos aparece um personagem, aparece um desenho, tem uma história para contar. Como é que a gente faz isso com um estudante? Então, um aluno seu, ele fala, Danilo, vou montar o meu portfólio. Como é que eu vou selecionar as peças? Que peças eu coloco? Como é que eu faço isso? Excelente pergunta, Caio. E dessa vez, como ela é mais direcionada, ela vai ter também uma resposta um pouco menos generalista, né? Falando especificamente da área de criação. E aqui mesmo na criação, a dica vai valer para quem quer ir para o lado da redação publicitária, para quem quer ir para o lado da direção de arte e ou do design, né? E aí também, por conseguinte, todas as áreas que têm um produto final, assim, vamos dizer, mais visual, né? Porque mesmo quem é da redação publicitária, a peça, né? O anúncio, o post, enfim, que é o produto final, né? O cara não vai colocar lá só o TXT que ele escreveu quando estava fazendo brainstorm sozinho lá. Aí nesses casos, assim, é a mesma dica que vale para o portfólio físico, né? Dos anos 90 ainda, que é o seguinte, a primeira dica, primeira de todas é aproveitar os trabalhos da faculdade para fazer portfólio. Todos os trabalhos, mesmo de disciplinas assim que parece que não tem a ver diretamente com criação e tal. Vou fazer um trabalho, sei lá, de antropologia. Bicho, faz um layout incrível para poder entregar o trabalho. Se o professor não considerar, você tem uma coisa a mais que você pode pelo menos colocar no seu portfório. Então ele pediu para você entregar só um paper. Faz o paper, faz um mega layout, faz um, sei lá, faz pelo menos uma diagramação mais rica para aquela parada. E entrega a parte, se o professor pediu com uma formatação específica, né? Faz a mais. E aí nos trabalhos das disciplinas específicas de criação, aí tem que dar o sangue, né? É realmente fazer o melhor, tentar extrapolar o que o professor pede, fazer realmente algo do que você possa se orgulhar depois. E aí, tendo feito isso, usa os trabalhos da faculdade como uma espécie de registro da sua própria evolução. E vai arquivando tudo. Arquiva tudo que fizer, não joga nada fora, passou o semestre, não interessa, guarda aquilo. Porque assim, existem 2 portfólios base, né? Existe o portfólio universal, que é tudo que você já fez na vida. Existe o portfólio que é para ganhar a vaga do estágio, que é para ganhar a vaga do emprego, ou que é para ganhar o cliente. Então tem esses 2, né? Tem aquele que é tudo e aquele que é direcionado. E aí, uma vez que você tem o seu portfólio todo, o que você vai fazer? Você vai primeiro pensar, meu portfólio inevitavelmente vai ser um pouco eclético, ele vai ter um pouco de identidade visual, vai ter um pouco de anúncio, vai ter um pouco também de ilustração, ou de fotografia, supondo que você seja fotógrafo, sei lá, né? Aí o que você vai fazer? Essa vaga para qual eu vou aplicar agora, ela tá pedindo o quê? É um designer? É um diretor de arte? É um ilustrador ou é um fotógrafo? Porque não tem tanta serventia você mandar no portfólio de direção de arte as ilustrações que você fez lá pro seu personagem autoral. Isso pode enriquecer na entrevista, mas quem vai olhar o seu portfólio e está interessado em te contratar, vai te contratar pelo seu trabalho com direção de arte. Então, às vezes, existe uma concepção errada, né? De que, não, eu tenho que mandar tudo, porque aí o cara vai me achar mais criativo, mais polivalente. Pode ter casos em que isso dá certo? Pode ter, não é a norma. Porque os diretores de criação, ou até donos de agência, se for uma agência menor, são pessoas ocupadíssimas, assim, que são muito assediadas, recebem portfólio pra caramba todo dia. Então os caras não têm tempo, eles batem o olho lá e se não chamou atenção na hora, eles descartam e passam pro próximo da fila, assim. Então você tem que saber direcionar o seu portfólio para aquele objetivo específico que você tem. Você tem registro de tudo, não jogou nada fora, então você vai escolher baseado nisso. Então esse é o primeiro filtro, né? O primeiro filtro eu vou pegar aquele meu tipo de trabalho que é direcionado para essa vaga ou para esse cliente que eu quero conquistar. Beleza. Fez esse primeiro filtro, aí você tem que ter 2 coisas no seu portfólio. Ao mesmo tempo, você tem que ter robustez e tem que ter síntese. São 2 coisas que parecem contraditórias, né? Mas eu vou explicar como é que a gente consegue resolver esse impasse aí. O que eu chamo de robustez? Não adianta você ter um portfólio com 3 peças gráficas ou menos, porque aí não dá para ver a consistência do seu trabalho. Todo mundo é capaz de acertar uma bola na gaveta uma vez. Você tem que mostrar com seu portfólio que você consegue acertar várias vezes e quando você precisar, né? Então você tem que ter consistência. Então não pode ser
uma quantidade muito pequena. Mas por outro lado, não pode ser uma quantidade muito grande por causa dessa questão de tempo que nós falamos. Então, assim, tem um número que eu considero um número mágico, que eu não sou o dono dessa teoria, né? Tem vários outros criativos adotam e promovem isso, que é o número 10. Número 10. Então, o que você vai fazer? Você vai selecionar as suas 10 melhores dentro da categoria que você vai aplicar. Por exemplo, se sei lá, é direção de arte, mas é especificamente layout para Instagram, para post, você vai pegar os melhores layouts de post que você fez. Ah, não, vai ser anúncio, revista. Eu vou pegar os meus melhores 10 anúncios ali. Ou então a campanha. Então eu vou pegar minhas melhores 10 campanhas. E aí você vai colocá-las. Óbvio, né, que assim, dependendo do seu grau de experiência, o nível das peças tende a ser mais parecido à medida que você for ficando mais experiente, né? Então, no começo do curso, você varia de nível de um trabalho para o outro. Então, um trabalho que você achou lindo hoje, no que você entrega semana que vem, você já está achando esse de hoje horrível, né? Agora, quando você chega para o final do curso, é tudo mais ou menos no mesmo bom nível. Então, qual que é o seu trabalho aí? Você vai ter o trabalho de olhar para esse escopo de 10 peças ali que você elegeu como melhores e ter essa sensibilidade de identificar as nuances. E aí você vai meio que colocá-las numa ordem crescente, onde você vai começar com a pior de todas e terminar com a melhor, mas você não vai deixar assim o seu portfólio. Por quê? Como a gente falou há pouco, como os profissionais que recrutam e avaliam, eles têm muito pouco tempo, você não pode correr o risco de ser desimpressionante na sua primeira impressão. Tem que impactar de cara. Só que ao mesmo tempo, se você coloca na ordem decrescente de nível, vamos dizer assim, o seu melhor no começo e depois vai indo 9, 8, 7, 6, tananã, a pessoa começa lá com choque, super impacto foda e tal, só que aí vai só caindo o nível das peças depois. E aí a pessoa que tá avaliando termina decepcionada com o portfólio. Então o que você faz? Você vai ordenar suas peças da pior para a melhor, né? E aí você vai pegar a sua melhor, que tá lá na frente, e vai passar ela, tá lá por último, melhor dizendo, né? Você vai passar ela na frente de todas. E aí o que vai acontecer na prática? Impacto com a primeira, maravilha. E aí depois, beleza, vai ter uma queda de nível. Pode ser que a pessoa se decepcione, mas ela vai se decepcionar temporariamente, porque assim que ela passar para a terceira peça, ela já tá subindo o nível de novo, e ela vai terminar de avaliar seu portfólio com a peça ali que estava em segundo lugar, a vice-campeã, né? Que é quase tão boa quanto a primeira. Então ela começa com um impacto muito bom e termina também com um impacto muito bom. São 10 peças que vão dar conta assim, de mostrar a extensão das suas habilidades, das suas ideias, a regularidade criativa que você é capaz de ter e começar a terminar em alto nível. Isso é fundamental. E aí vale a mesma coisa assim para ilustração, vale a mesma coisa para fotografia, né? E todas essas vão ter peculiaridades, né? A identidade visual, por exemplo, a gente pode considerar que é uma subcategoria da direção de arte, mas normalmente quem recruta fala que está precisando de designer quando procura especificamente identidade visual, né? Então aí você já sabe que você vai direcionar os seus projetos de identidade visual para um portfólio específico para isso. E aí, assim, em termos de estrutura de portfólio, essa é a sugestão. Para um portfólio físico, né, as agências poucas, né, que forem te chamar para uma entrevista presencial e pedir para você levar o portfólio, é a mesma dica. Você vai montar uma pasta, você tem tudo aí na sua casa que você já imprimiu. Se não tiver, imprime para entrevista e aí organiza na pasta também nessa ordem. Não precisa ter mais de 10 peças e aí você vai direto ao ponto com a melhor no começo e vai subindo de nível, né, com a sua entre aspas pior em segundo, subindo de nível até chegar à segunda melhor para poder fechar também com chave de ouro. Mas hoje em dia, né, portfólio físico, ele é muito pouco usual. Ele como exercício eu acho legal. Eu acho que todo mundo da direção de arte, da fotografia, das artes visuais em geral, deveria ter um portfólio físico, até para si, assim, para você, né, se apegar àqueles trabalhos ali e ter mais um motivo para ter orgulho deles. Mas assim, não tem como fugir de ter um portfólio online hoje em dia, né? O físico ele tem uma coisa, né, cara, que você vê eventualmente a dimensão das coisas, né? Ele tem um negócio de, por exemplo, embora não seja muito comum a gente ter que fazer isso, por causa da mudança no panorama midiático, mas assim, você vai construir um anúncio para a revista, uma página inteira de revista. E aí você concebe o arquivo e posta ele no site, ele não vai postar no tamanho certo. Quando você olha na tela, tem outros elementos na tela te chamando atenção. Agora, quando você imprime isso e você tem o material na mão,
dá uma outra noção, né? É uma outra relação que você tem, é uma outra leitura que você faz. Então eu sigo recomendando isso também, de ter as peças impressas, né? Cara, com toda certeza. E imagina assim, a gente tá numa realidade no Brasil de predominância de profissional autônomo, pequenos e médios negócios. E também de pequenas agências, né? Então, assim, o diretor de arte que vai trabalhar na grande agência, que vai atender a Fiat e vai fazer peça da Zara e tal, é menos de 1%, cara, assim. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer folheto de imobiliária pra caramba, mesmo que seja no seu início de carreira, que não seja o seu sonho da vida, é o que paga a conta, cara. Não tem como fugir de fazer isso. Vai fazer folheto de imobiliária, vai fazer comanda de padaria e restaurante. Vai fazer, cara. Vai fazer. Tem que fazer achando bom, porque é isso que vai te tornar bom. O fazer o arroz com feijão é que vai te capacitar, te dar visibilidade e te tornar bom em fazer o catálogo da Zara depois, ou a peça legal pra caramba da Fiat, do novo modelo que ainda nem existe e tudo mais, né? Então, fazer o da padaria, fazer o da oficina bem feito é que vai te dar a disciplina e a capacidade de fazer o grande depois. Então, para esses mercados, assim, né, sobretudo varejo, né, importa muito peça gráfica, peça impressa, né? Então, assim, se você tem essa produção, né, e no seu portfólio tem peças desse tipo, você não vai colocar uma pasta lá que você imprimiu na gráfica rápida com o folheto no centro. Não, você vai incluir, anexar no seu portfólio o folheto. Né? O folder. Que ele existe, né? Mostrar que ele existe, pra pessoa tirar, ver ali onde estão as dobras, o sentido que aquilo tem ali para aquela peça, né? Porque isso é muito relevante, não só, como você disse, Caio, em relação ao tamanho, sei lá, do texto, que engana muito, tela engana muito, né? Mas assim, como é que você tá pensando a narrativa dos elementos daquela peça ali dentro do formato que ela tem? Porque um folder que se dobra carteira é diferente de um folder que se dobra janela, né? E aí você tem que pensar a ordem dos conteúdos que estão ali, não apenas a forma visual exclusivamente, mas qualquer ordem de leitura, como é que eu vou guiar o olho do cara para ele ter o melhor proveito daquele layout que eu estou oferecendo ali para ele, né? E isso é fundamental, assim, e no portfólio, e aí fica até a recomendação, você mandou lá o seu portfólio online, sobre o qual ainda vamos falar, né? Nem detalhamos ainda. Mas você foi chamado para entrevista, você tem um portfólio físico, leva, e principalmente se tiver essas peculiaridades, né? Peça gráfica, revista, catálogo, coisa que é difícil de fazer, cara. Coisa que é difícil de fazer, que não é qualquer um que faz, tem que levar. Porque isso mostra, assim, como é que você pode se diferenciar da sua concorrência, assim, porque todo mundo sabe fazer layout simples. Minimalismo, né? Minimalismo é uma coisa estudante ainda. O cara tá no começo da carreira. Ah, não, mas eu gosto de coisa minimalista. Você não tem que gostar, cara. Você tem que entender a necessidade do cliente, o perfil do público dele e fazer de acordo com o que é adequado para resolver esse problema de comunicação. Exato. O que você gosta é importante tangencialmente. Porque você, né, em tese, é um criativo que tem bom gosto, você tem um olhar treinado e tal. Então o seu gosto, ele é relevante, ele diz alguma coisa, mas ele não é a coisa mais relevante. E se você tá no começo, tá ali nos primeiros períodos, cara, seu gosto ainda não tá maduro o suficiente pra você falar, não, eu gosto minimalismo que é o legal e tá na moda agora. Quando essa moda passar, e aí? Você só sabe fazer isso. Né? A gente tem, às vezes, uma impressão, né, que o digital, ele acelera tudo. E como a gente tá tendo contato com muita coisa digital, eventualmente fica a impressão de que rapidamente você tem que desenvolver a sua identidade própria como artista, e isso tem que ser uma coisa que vem no primeiro mês ou no terceiro mês da sua vida profissional. Mas não é. Sei lá, se olhar um David Carson, ele não é o David Carson desde o primeiro dia. Ele virou o David Carson depois de, sei lá, quase 20 anos, né? Então, não, cara, pois é. Eu tô lendo um livro agora, né? Até peço licença pra recomendar uma coisa que é tangente, assim. Que eu gosto muito do Van Gogh, né? Assim, e ele foi um pintor que morreu na miséria e tal, tendo vendido um quadro só em vida. E a genialidade dele só foi descoberta porque... Eu não sei se você sabe essa história, Caio. Ele tinha um irmão que era meio que o patrocinador dele, né? E sustentava ele, porque o Van Gogh não tinha recurso, não trabalha, ele vivia de pintar, por incentivo do irmão dele, o Theo. E ele não tinha uma renda, assim, então ele vivia, de fato, assim, com o sustento que o irmão oferecia pra ele. Só que ninguém comprava os quadros dele, ninguém comprava. E ele ficou famoso porque depois que ele morreu, o irmão dele, que era muito amigo dele, morreu, tipo, pouquíssimo tempo depois. E aí a esposa do Theo ficou viúva. E aí a esposa do Theo, o que ela fez? Ela pegou todas as cartas de correspondência entre o Theo e o Van Gogh e editou num livro
e pegou os quadros do Van Gogh que estavam na casa dela, porque o Van Gogh mandava tudo pro irmão, e aí ela foi oferecer, junto com as cartas do Van Gogh, para as pessoas conhecerem o pensamento por trás dos quadros dele e tal, os quadros. E o Van Gogh ficou famoso por causa dela, da cunhada dele, da esposa do irmão. E aí o que eu tô lendo agora é justamente o livro das cartas a Theo, né? Que é assim, é um negócio incrível, porque vai desde o Van Gogh aprendiz de monge lá, assim, e pintando por curiosidade, até ele chegar no ponto que ele chegou, que as pessoas é que não sabiam, mas que já era genial, né? E dá pra ver muito claramente, assim, como é que ele lutava no começo com as ferramentas, ele não dominava o lápis, o pincel, as cores, cara. E ele vai falando como é que ele vai descobrindo, assim, como usar as cores, que cor colocar perto de qual pra ter qual efeito, e como que isso é quase que uma revelação pra ele, né? E ele vai vendo isso por meio do trabalho dos outros pintores e tal, e tentando absorver por conversa, quando ele tem contato com outros artistas ali, o conhecimento deles e tudo. E é muito nítido, assim, e tem alguns exemplos de quadros desse início de carreira lá no livro. Alguns que não tem no livro ele cita, então dá pra procurar na internet e pegar. O primeiro eu até deixo de dica aqui pra quem for ver, né? Todo mundo que lembra do Van Gogh lembra lá do céu estrelado, né? Dos girassóis, do quarto dele, aquelas cores maravilhosas, vibrantes. E o primeiro quadro dele é os comedores de batata, que é a galera que trabalhava em mina, né? No final do dia, na casa escura lá, comendo batata. Um quadro assim, quase todo marrom, escuraço, né? Então, velho, você não vai fazer o seu primeiro trabalho e ele vai ser o melhor do mundo. E isso é uma coisa muito importante. Todo mundo que tá entrando em qualquer área criativa, assim, tem que ficar em paz com isso desde cara. Ninguém começa gênio, ninguém nasce gênio. Muita gente, né, no começo do semestre, o caráter das disciplinas que eu leciono é muito prático, né? Então no primeiro sempre tem um pra me alertar e falar assim, ó, professor, eu vou fazer sua disciplina e tal, mas isso aí não é pra mim não, você não leva a mal não é nada pessoal e não sei o quê. Eu falo, velho, você nem começou, como é que você tá falando que não é pra você, cara? Quando eu comecei, eu era horrível. Você vai progredindo, é na insistência, assim. E quando você tem essa clareza, bom, eu vou começar, eu vou ser ruim, você aceita que você vai ser ruim. É preciso ser ruim pra ficar bom. Não tem como. E da quantidade que vem a qualidade, assim. Você não vai fazer uma coisa uma vez e ela vai ficar boa pra caramba. Tem que fazer um monte de vezes, cara. Vai ficar bom lá na 20ª vez. Lá, com sorte, porque vai mais tarde. E o importante é, pô, não ficou bom ainda, não quer dizer que não vai ficar. Quer dizer que tem que insistir mais, tem que corrigir alguma coisa, precisa estudar alguma coisa mais, precisa ver mais referência e principalmente fazer mais. Fazer em volume. Tem uma coisa que eu falo na época de estudar identidade visual com os alunos, né? Vamos lá fazer o logotipo, vamos fazer um esboço, vamos fazer. Não é fazer um, cara. É fazer 10. Sim. Pra começar. E é fazer pra jogar fora. Às vezes o logotipo versão final não vai nem ser nenhum desses. Mas o processo pelo qual o seu cérebro passa ao fazer esses 10, se você fez eles assim honestamente, tentando fazer mesmo, e eu não tô falando tentando fazer bonito, não. Tentando fazer assim, pelo menos assim, com conceito. Como é que eu represento visualmente tal coisa. E aí falando só, tomando um desvio rapidinho aqui, falando de processo criativo rápido, né? Vai fazer um logotipo, sei lá, de uma padaria, já que a gente falou, né? O que o logotipo tem que representar? Ele tem que representar... Aí você lista. É trabalho de redator isso às vezes também. Lista os elementos que ele tem que representar. Tem que representar aconchego, aroma, sabor, tradição, mineiridade. 5 itens. Aí beleza. Para cada um desses itens, você vai pensar, não, eu tenho que sair com pelo menos 3 esboços para representar cada um desses. Como é que eu desenharia aconchego? Pô, florzinha, abraço, mãozinha. Como é que eu represento aroma? Fumacinha, nariz, flor também. Como é que eu represento? E é quantidade. Porque aí quando você entra nesse processo, o que acontece? Se você vai no volume, seu cérebro chega uma hora que ele meio que desliga e você simplesmente vai. Aí você não para com 10. Você para lá no 150. Mas um ficou meio parecido com o outro. Não tem problema. Esse momento não é o momento de você fazer a versão definitiva. É o momento de você esgotar o seu cérebro, esticar como um músculo mesmo, assim, levar ele ao limite criativo. Que aí depois o que você vai fazer? Você vai esquecer esse negócio, você vai dormir e no outro dia parece que a ideia vem no banho pra você. Não vem no banho, você trabalhou uma tarde inteira fazendo esboço pra caramba. Só que aí agora que você descansou e relaxou, agora o seu cérebro trabalha em segundo plano. Isso é estudado amplamente, né, assim, no seu subconsciente. Parece que vem de graça a ideia. Quando a gente tem uma ideia que cai no nosso colo, é porque a gente esquece o tanto que a gente ficou pensando, só que assim, de maneira solta, né, nessa ideia ao longo da vida. Sim. E o trabalho de ser um criativo profissional,
significa, na verdade, é provocar esse processo, provocar esse fenômeno. Eu vou colocar o meu cérebro em contato com essa ideia de uma maneira tão intensa que quando eu for descansar, ele vai ser capaz de produzir isso pra mim. Não é ele, né? Como se fosse uma outra entidade. É você mesmo que tá fazendo isso. Só que você naturalizou isso dentro do seu processo mental, né? Não tem como vir uma ideia boa sem esse esforço até de força bruta mesmo, assim, de quantificar a qualidade, porque o gênio que tem aquela ideia brilhante ali do nada, não existe. Isso é uma coisa romantizada e que coloca a gente numa posição idealizada que é impossível, assim. Aí o aluno, ele chega lá porque ele ainda não teve a ideia que vai fazer a carreira dele valer milhões, porque ele acha que ele tinha que ter aquilo de primeira. Não tem, cara. Você não se desobriga disso. Se permita ser ruim, se permita experimentar. Não tenha medo do ridículo. Tenha medo de ficar à toa. Tenha medo de sentar pra trabalhar e entrar no Instagram. Isso aí que você tem que ter medo. Você tem que sentar, desliga a rede social, desliga tudo, tela branca. E aí, ó, Xuxa esboço. Vale pra desenho, vale pra quadrinho, vale pra logotipo, vale pra texto, slogan, né? Mas assim, eu trabalhei com um redator, né, que eu via, a galera acha que redação é moleza, muitas vezes, redação publicitária, o cara vai escrever um slogan, vai escrever um texto, né, assim, o cara, ele sentava pra fazer um slogan, ele passava a tarde escrevendo uma trocentalhada é o bloco de notas que era a ferramenta do cara, ele sentava lá e vomitava slogan, vomitava título. E aí depois ele vai filtrando, edita, né? Eu pego um pedaço desse, coloco nesse e tal, elimino os que são muito ruins, vejo o que dá pra aproveitar aqui. E aí depois eu chego, né, porque aí depois eu trabalho de polir, né? A gente tem isso na direção de arte também, tem isso no texto, né? Muita coisa que você falou aí, Danilo, foi me lembrando elementos importantes que precisam ser ressaltados. Eu queria começar complementando a sua dica, né, que vai ser bem menos nobre do que o livro de cartas que você está lendo, que é tem um episódio, cara, do Doctor Who. É o 10º episódio da 5ª temporada, quando sei ainda você tá falando, é o que o doutor encontra o Van Gogh. É maravilhoso aquele episódio. Nossa, cara, é de chorar essa cena. Aquele episódio fez assim, porque tava ainda acostumando com o Matt Smith, aí você fala, então agora esse cara pegou aí, esse cara é legal, esse doutor é bacana, esse doutor é legal. Acho que vale a pena contextualizar o episódio, Kai, pra quem não é familiarizado com o Doctor Who. Se quiser contar aí o que acontece. Olha, então, o episódio, ele bom, pra quem não conhece Doctor Who, gente, tem que conhecer, é uma coisa importante, porque é uma das produções contemporâneas mais interessantes que a gente tem, né? E longevas, né, cara? São décadas no ar já. E é de um momento específico na série, assim, muito legal, né? Que a série é toda muito legal, vale a pena assistir desde o que começou em 2005, pelo menos. Né? A tônica toda é a partir de uma pintura específica, né, do Van Gogh. O doutor ele se transporta para o ambiente do Van Gogh. Porque no contexto da série o doutor ele é capaz de viajar no tempo e no espaço. Então ele encontra o Van Gogh, e o Van Gogh antes de ser famoso, claro, porque ele ainda estava vivo, né? Então o Van Gogh passando pelos perrengues todos, e aí tem que dar um spoiler, será que a gente dá o spoiler do episódio? Cara, eu acho que vale, porque mesmo sabendo o que acontece ainda é bonito de ver. Não estraga a experiência, não. Pode falar. É muito legal, pessoal, porque aí o doutor, ele tem a Tardes, ele viaja pelo tempo e espaço, ele leva o Van Gogh para ver uma exposição dos seus quadros no tempo que a gente vive agora, né? No século XXI. Século XXI. E é maravilhoso como que eles conseguem imaginar a reação do Van Gogh ao ver as coisas dele sendo admiradas tantos anos depois. É um negócio muito bacana, é bem impactante, é bem legal. Enfim, então fica aí essa dica. E você falou uma coisa agora, Danilo, que me lembrou na verdade, a sua fala ela é excelente porque ela foi me lembrando um monte de coisa, que é assim, você começa a resposta falando que a pessoa não tem que ter só um portfólio, tem que ter dois, né? Um para mostrar para as peças. Aí penso assim, na cabeça do estudante, poxa, mas como é que eu vou ter dois portfólios? Caramba, eu não consigo ter um. Ai, que dificuldade. Mas aí você logo depois já emenda, né? Que você utilizar os trabalhos da universidade. Então, se a gente pegar aí que a cada semestre são mais ou menos umas 5 entregas que você faz,
Poxa, você tem 5 oportunidades de construir peças. No mínimo, né? Tem disciplina que ainda dá mais, né? É. Mais oportunidade. E olha só, se a gente está falando de um curso que tem 8 semestres, você vai fazer por baixo umas 45 peças possíveis que podem ficar interessantes, de diferentes tipos. Seu trabalho vai ser de uma autocuradoria ali. Você vai fazer uma filtragem, selecionar o que tem de melhor, que é o que vai convencer a pessoa a te contratar. E aí você termina a sua resposta com uma coisa que eu acho que é muito importante, que é o negócio da insistência e de fazer, né? Porque é muito comum o aluno entregar o que dá, né? E aí fica uma dica para você que está escutando isso: não entrega o trabalho que deu para fazer. Você vai entregar a melhor versão que você conseguiu fazer. Isso significa que você vai ter que ter feito umas 3 versões. Aí como é que você faz isso? Danilo deu a dica. E isso está num livro de um autor chamado Cal Newport. O livro dele se chama Deep Work. Em que ele fala de como que essa bênção na nossa vida, que é o telefone celular, como que isso nos atrapalha absurdamente. Porque você começa a desenvolver um trabalho, você não consegue se aprofundar porque vem uma notificação, vem alguma coisa que te distrai e te tira do ponto, que é um ponto de desenvolvimento criativo importante. Então, ele defende a ideia da gente deixar desligado, muito mais do que técnica do Pomodoro. É assim, você precisa de horas, não é de 30 minutos. Horas, você precisa de umas estirões de 2, 3 horas, sem contato, com plataforma social, para poder se desenvolver. E é uma última coisa que você falou, que eu acho que é fantástica, que é assim, de se desenvolver. E eventualmente, a gente, quando está em formação, se priva disso. Porque a gente começa a usar um template do Canva para fazer uma postagem de mídia social. Faz a sua, construa a sua, né? Que aí eu acho que já é a deixa, Danilo, para você me falar da história do portfólio digital, né? Assim, vamos fugir dos templates, vamos construir um negócio bacana. Como é que a gente vai? Cara, assim, em termos de visibilidade, né, e de construir uma audiência e começar a ter uma relevância online, eu acho que a dica lá do começo do episódio de ter um blog, ela é essencial. E eu acho que o seu portfólio principal deve ser o seu blog. Tem hoje em dia, eu recomendo, tem outras plataformas, mas por uma série de razões técnicas que a gente não precisa detalhar hoje, né? A gente pode depois numa outra oportunidade, né, Caio? Se quiser. Inclusive me coloco à disposição de novo. Bora lá. Eu recomendo o WordPress. Eu recomendo o WordPress para ser o seu pessoal principal, a sua casa na internet, vamos dizer assim, né? Que é uma forma de se referir ao site que eu aprendi com você, Caio, também. Não morar de aluguel na internet, né? Ter a sua própria casa, e o WordPress ele vai te possibilitar isso, porque você pode contratar ali um domínio com seu nome, você instala o gerenciador. O WordPress é um gerenciador, né, de conteúdo que fica ali por trás do seu site, e hoje em dia ele é muito intuitivo de mexer, não precisa conhecer programação. Se conhecer ajuda, você consegue ali customizá-lo ainda mais, né? Mas assim, um tema simples já vai te servir. E aí eu sugiro que você use o WordPress para registrar tudo. Todos os trabalhos que você fez, coloca lá. E aí como é que você organiza? Você cria categorias, né, para você separar por tipo de trabalho, tipo de assunto. E aí quando você vai, por exemplo, fazer lá, aplicar para uma vaga, aí você vai criar uma categoria à parte e colocar os trabalhos específicos de mandar para aquela vaga dentro da categoria. Aí você não manda, vamos supor, né? Você não vai mandar o seu domínio home para vaga ou para o estágio e tal. Você pode até colocar o cliente ou o recrutador vai se sentir lisonjeado. Você pode dar o nome da categoria ao nome da empresa, da vaga que você está aplicando, né? Eu uso essa estratégia para me inscrever todo ano na CCXP e eu nunca fiquei de fora. Então, assim, tem lugar de fala para dizer que ela funciona. Porque eu tenho todos os meus quadrinhos da vida no meu portfólio, todos. Aí o que eu faço? Quando é época de mandar a inscrição para CCXP, eu crio uma categoria CCXP com o número do ano, né? CCXP esse ano foi CCXP 25. Eu coloco nessa categoria os trabalhos ali que eu quero mandar para essa vaga. Sempre a mesma regra. Eu coloco ali, né, os 10, o melhor em cima para chamar a atenção, os outros em ordem crescente a partir do primeiro, né? Mas fica fácil, você tem bastante controle. Ela requer um pouco mais de conhecimento técnico ali, mas que assim, numa sentada, vê uns 2, 3 tutoriais no YouTube, você consegue pegar ali como é que mexe com o WordPress tranquilo. Não é mais difícil do que mexer no Word, no Canva, quem gosta aí de Canva, né? E as habilidades são transferíveis. Agora,
Para o nosso meio especificamente, o mercado publicitário, né, é muito relevante ter um perfil no Behance. Porque os outros diretores de criação, donos de agência, os outros fotógrafos, ilustradores, eles estão lá também. E no Behance você pode seguir esses profissionais, eles podem seguir você de volta, né? E isso dá visibilidade. Só que até para assim, ter uma imagem mais profissional, ter lá no seu Behance, entre os seus links, o seu portfólio oficial com o seu nome.com, ou seu nome.com.br, ou seu nome.cc, já dá uma grife maior ainda e uma credibilidade maior ainda pro seu portfólio, porque as pessoas sabem que você não tá ali de brincadeira, você tá se levando a sério. Exatamente. Você não tá ali de brincadeira. Eu acho que isso que é a mensagem que tá você tem que passar no mercado. É isso aí, é um investimento, então assim, é um investimento que eu vou fazer, eu não tô com grana, bicho. É o quê? Menos de R$200 por ano, incluindo a hospedagem. Se você foi no boteco 2 vezes no mês, você já fez esse valor aí, dependendo de qual região da cidade você mora. Então é muito claro, assim, que é uma questão de investimento que eu acho que vale a pena, né? Agora, vamos supor que você não tenha a mesma condição. Então você faz um site gratuito do WordPress, você ainda vai ter autonomia, controle sobre ele, e aí depois que pegar o primeiro freela, aí você faz a versão profissional. Sim. E eu acho que tá valendo também. No mercado tem principalmente se você tá no começo, ainda tá na faculdade, tem uma certa condescendência com isso, né? Mas aí no Behance, eu acho que vale a mesmíssima lógica. Porque no Behance você tem a possibilidade de fazer posts longos, né? Que são, entre aspas, projetos. E aí você pode ter um projeto para cada trabalho, mas aí, por exemplo, vou mandar aqui para uma vaga específica. Aí você monta um projeto com os 10 trabalhos que você quer mandar para aquela vaga ali. E aí você manda o link daquele projeto lá dentro do Behance, não manda o Behance todo. Porque no Behance todo vai ter tudo que você já fez, e às vezes não vai ser do interesse daquele contratante lá, daquela agência ou daquele, enfim, ver tudo que você fez, porque ele quer uma coisa específica. Então, na propaganda a gente tem que sempre ter atenção com o público-alvo, né? É a mesma coisa, seu portfólio é a sua peça. E o seu público-alvo é o seu contratante, você tem que adequar o seu discurso ao seu público-alvo. Cara, excelentes dicas. E eu acho que aí, com um portfólio montado, as coisas começam a ficar mais tranquilas, assim, né? Assim, você começa a ter um pouco mais de certeza do chão que você pisa. Porque você fala, bom, eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de construir isso, e eu sou capaz de encaminhar isso para quem for necessário para eventualmente eu conseguir um freela, eu conseguir um trabalho, eu conseguir um estágio, né? É isso, cara. E chegar também, assim, aí quando você tá nessa de portfólio, você vai ver um monte de referência, né? Você começa a ver até mais referências do trabalho que você faz. E aí é natural também você começar a se comparar e se diminuir. E é um tipo de pensamento que é muito perigoso, assim. É importante quando você tá fazendo o seu próprio portfólio, na carreira toda, tá? Mas assim, quando você tá fazendo o seu próprio portfólio, sobretudo, se olhar pro lado e ver um colega, ou olhar pro mercado e ver um profissional, e não se sentir intimidado pelo nível que você vê do trabalho dessa pessoa. Pelo contrário, assim, se treine psicologicamente para se sentir inspirado. Fala, pô, eu quero chegar nesse nível aí. Depois eu quero passar desse nível. Como é que eu faço? Esse cara fez essa peça aqui que eu não sei fazer. Como é que eu faço? Vou tentar fazer igual. Pra treinar. Vou tentar fazer essa montagem aqui que ele fez. Como é que ele chegou nessa imagem? Sei lá, pô, esse é um tênis de palhaço que a textura é um sapato de médico. Não tem tênis de palhaço branco. Não tem sapato de médico tão grande. Como é que esse cara conseguiu isso? Não sei, cara. Se vira, pega um pedaço de sapato daqui, um pedaço de sapato dali, tenta montar ali o quebrar a cabeça, né, pra viabilizar as imagens e os layouts. É um processo formativo tão importante quanto ter a ideia, quanto o conteúdo, né, assim. E não é necessariamente uma habilidade técnica, não, uma habilidade criativa, cara. Sim. Eu não sou um gênio do Photoshop, não, mas assim, eu consigo fazer coisas no Photoshop que eu resolvo criativamente ali. Eu não sei, talvez o melhor filtro, a melhor parada, mas sabendo o funcionamento básico, eu consigo ali, juntar uma imagem de um jeito com outra de outro, misturar isso com aquilo, e aí a gente consegue conceber uma coisa que nunca existiu em nenhum lugar antes, mas que tira proveito dessa base, né, que a gente tem. Ninguém precisa dominar, isso é um outro medo, né, da galera que tá começando aí. Nossa, não sei Photoshop, não sei Illustrator. Cara, se você souber fazer o básico, você vai saber fazer 99% das coisas que o mercado vai te exigir. Sim. 99%, cara. Porque o principal tá na cabeça, ninguém quer apertador de botão. A galera quer gente que seja criativa, que saiba resolver
problemas criativos. Né? Exatamente. E tem uma coisa aí, Danilo, que é uma coisa que é o valor da gambiarra. Isso que você falou de, então vamos pegar um pedaço disso com um pedaço daquilo e montar. E me incomoda, e eu gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre isso, me incomoda que às vezes as pessoas pegam as coisas prontas, assim, né, e tentam desenvolver em cima das coisas prontas. Aí não vai sair um negócio tão bacana. Não vai. Legal você pegar uma coisa e o processo de você ter que montar e de não ficar bom, e aí você no outro dia volta lá e mexe de novo, e aprende uma coisa nova. Pra não correr o risco aqui de ter me expressado mal e cair em algum equívoco, quando eu falo assim de copiar, é no sentido didático, assim. O Leonardo da Vinci aprendeu do mestre dele copiando exatamente o que o mestre dele tinha feito. Mas essas cópias te capacitam a fazer o seu depois, porque você domina o ferramental ali, né? Quando você está fazendo uma cópia, você não está preocupado com o conteúdo, você está preocupado só com a forma. E agora que você domina a forma, você pode aplicar essa forma ou as habilidades que você desenvolveu para conceber essa forma para outros conteúdos. E esse é o lance. Inclusive, vai aqui um alerta muito importante, nada que você copiou, você deve colocar no seu portfólio, de maneira nenhuma. Isso aí fica lá no fundo do seu HD, você fez como estudo, fez para treinar e tal. E nesse sentido, como um exercício, é válido. Então, por exemplo, o cara fez lá uma montagem lá no Photoshop que tem uma garrafa que tem um reflexo. Mano, como é que eu faço um reflexo nesse vidro dessa cor? Copia o que o cara fez, pra você aprender a entender como é que ele ilustrou aquela fisicalidade ali. Aí, beleza. Guarda lá, não precisa nem consultar, esquece. Você já aprendeu essa parada. Aí quando você for fazer uma outra coisa que envolve um vidro, que envolve um reflexo, você já tem essa habilidade. Aí você vai aplicar para essa coisa nova. E essa nova peça vai pro seu portfólio. Mas o seu estudo, e outro detalhe importante, né? Um estudo, o rascunho, essas coisas não vão pro portfólio. Vai pro portfólio é realmente só aquilo que você quer que as pessoas vejam pra achar você foda. É o seu melhor, né? Como registro, você pega os seus trabalhos lá do início e tal, mas esses você nem mostra pra galera não, assim, você fica pra você como arquivo pessoal, né? Pra quando você ficar famoso, o seu biógrafo poder colocar na sua biografia e tudo, mas... Exato. O seu melhor é o que vai pro seu portfólio, e aí nesse caso os estudos também, por mais interessantes que sejam, eles saem da lista também. Muito massa, cara, excelentes dicas. E uma coisa que eu acho que é mais do que necessária nesse processo é a gente entender o valor de saber chegar a uma solução, que vem com essa prática, né, de você copiar uma coisa do outro, você vai aprender a chegar numa solução. Eventualmente você não sabe, você não consegue fazer exatamente do jeito que a pessoa original fez, mas você consegue um caminho, você sabe a ferramenta ao ponto de trilhar um caminho para chegar naquela solução de um outro jeito. É isso, cara. Né? Uma coisa que às vezes os alunos, eles são muito imediatistas, né? E eles questionam muito assim, por que eu vou aprender isso? Eu não vou mexer com isso, eu não vou trabalhar, não vou ser diretor de arte, pra que eu vou aprender isso, assim? Isso é uma visão muito reducionista das coisas, né? Desde o ensino médio, a galera fala isso, porque eu tenho que, sei lá, estudar logaritmo, não vou usar isso. Cara, pois é, talvez não vai usar mesmo. Mas o tanto que você fritou e quebrou cabeça pra aprender a porcaria do logaritmo é que deixa o seu cérebro bombado, assim, anabolizado, empoderado pra resolver outros problemas reais que você vai ter na sua vida, independente da carreira que você tiver, cara. Sim. Então, assim, alguns aprendizados, eles não são ali pra aquele momento. E mesmo que você não consiga ver uma aplicação imediata para aquilo, é um aprendizado que vai ficar com você potencialmente para sempre. E aí no caso da criação em geral, velho, é muito parecido com isso, assim, essa fritação. Pô, quando você tiver, sei lá, um problema chato pra caramba com um cliente, você é atendimento, você não quer ser diretora de arte, não quer ser redatora, beleza. Mas aí o cliente vai te colocar um monte de empecilhos, você não vai desistir no primeiro, no segundo, no terceiro. Você vai ter se treinado já pra lidar com a frustração, com descartar, desapego, cara. Se você tem um monte de ideia, 1000 ideias pra uma vingar, você já se treinou o suficiente pra ser desapegado, e assim, ele não vai morrer abraçado com uma ideia ruim só porque foi você que fez com suas próprias mãos. Você vai conseguir descartar aquilo ali sem peso na consciência, porque você sabe também que você vai ter outra ideia melhor. Sim. Essa é uma coisa importante do negócio do portfólio, né? Chega um momento que você fez mais peças bacanas, fala assim, ó, essa hora, essa daqui vai embora, agora vamos... vamos evoluir o portfólio. O portfólio não é um pra vida toda, né? Não, o portfólio, esse da vida toda, esse hipotético ideal, é o registro, não é o portfólio que você vai usar. O portfólio que você usa em cada situação, que vai ser específico de cada situação, ele evolui à medida que você, como profissional, como estudante, também vai evoluir como artista, né? Enfim.
Excelentes dicas, Danilo, muito bacana mesmo. Tenho certeza que agora, quem não estiver pilhado ou já estiver pensando em registrar um domínio, criar o seu site, começar a reunir as peças que já tem feito e tudo mais para colocar, eu acho que vai começar a fazer isso assim que terminar aqui de escutar esse episódio. Cara, tomara. E fico à disposição também, o Caio tem os meus contatos aí, pode disponibilizar nas notas do podcast. Se quiser me mandar para trocar ideia, dar feedback, estou à disposição sempre. Esse episódio tá cheio de notas legais, as recomendações de livro, de coisas para assistir, de coisas para acessar, tá tudo aqui nas notas do episódio e convido a todos para visitar o trabalho do Danilo e conhecer e explorar essa produção tão rica que ele tem. Valeu demais, Danilo. Obrigado. Muito bacana você ter vindo aqui e ter colaborado com a gente. Pô, Caio, valeu demais. Eu que agradeço pelo convite. Sempre que precisar, que achar que eu posso ter alguma serventia aí para ajudar os nossos alunos, estou à disposição. E aí, se me permite fazer um breve jabá aqui, ó. Quem tiver curiosidade para saber como é o meu portfólio, quem me deu a dica foi o Caio e é daniloaroeira.com. Mais fácil impossível. Excelente. Já todo mundo pra lá pra conhecer a produção do Danilo, que eu conheço já tem mais de 20 anos, né, Danilo? Muito mais bacana. Mais de 20 anos. Esse ano faz 22 anos que eu fui seu aluno, cara. Caramba. É inacreditável pensar nisso. O tempo passa, o tempo voa. O tempo passa, o tempo voa. E aí, pra fechar, né, e deixar aqui o registrado, né, a minha admiração por você como profissional e como professor, que com certeza foi fundamental, assim, em muitos aspectos da minha trajetória, ter tido esse contato tão no início do curso com você, né, com essa mentalidade já, assim, de foco em ideia, de ferramenta como acessório e não como principal motriz do nosso trabalho, né, porque a gente tem que ter capacidade, independente da ferramenta, de conseguir ter ideia, de conseguir fazer o que a gente faz, porque senão não é ferramenta, né, é muleta. E a gente precisa seguir na nossa autonomia criativa a todo momento, né, independente do que vier diante de nós. O mercado vai evoluir, novas ferramentas vão surgir, e se a gente conservar a nossa capacidade criativa, sensível e crítica intactas, não importa a ferramenta, a gente vai dar conta delas. Muito obrigado pelas palavras, sempre bem-vindo, vai voltar. É isso aí, valeu demais, Caio. Muito bom, obrigado, cara. Valeu, meu querido. Falou. Eu fiquei até sem palavras com os elogios do Danilo. Danilo, saiba que a recíproca é verdadeira, cara. Foi uma honra ter tido a oportunidade de fazer parte da sua formação e hoje ser seu colega aqui na universidade. E a você que ouviu esse episódio até aqui, o meu agradecimento. Eu espero que as dicas do Danilo te ajudem a desenvolver uma presença bem bacana na internet com um portfólio recheado de peças legais. Todas as referências mencionadas na conversa vão estar nas notas desse episódio, espero que elas sejam úteis para você. E se você tiver alguma dúvida sobre o desenvolvimento da sua carreira ou sobre o processo de estágio, pode me mandar uma mensagem no caiocgo@pucminas.br. Quem sabe a sua pergunta não vira pauta para um novo episódio ou mesmo uma questão que eu farei para alguma pessoa que vem aqui conversar comigo. Participe, esse espaço também é seu. Esse podcast é uma produção do Núcleo de Estágio do curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. Roteiro e apresentação, professor Caio César. O curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas é coordenado pela professora Alessandra Girard. Faz parte do colegiado do curso a professora Maria Carmen Martinez Borges. A chefia do Departamento de Comunicação da PUC Minas é da professora Viviane Maia. A professora Adelina de la Fuente é a diretora da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Esse episódio foi gravado nos estúdios Mofo, em Belo Horizonte, e pelo Microsoft Teams. A trilha sonora é de Quincas Moreira. Assine esse podcast para sempre ficar por dentro do que acontece no universo do estágio no curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. E lembre-se de deixar 5 estrelas para que mais gente tenha contato com esse conteúdo. Um abraço e até a próxima!